Perto. Glória a Deus. Estamos vivendo um tempo maravilhoso como igreja. Tantas coisas acontecendo. E tantas coisas vêm acontecendo também no ministério de jovens, adolescentes da nossa igreja. Eu aí, o pastor Renato, estamos aqui à frente do ministério, aqui na sede. E temos vivido tempos maravilhosos. Estamos numa série de mensagens aí do nosso pastor Rafael, fortalecidos pela insistência. E ao contrário de insistência é desistência. E eu comecei a reparar o que havia de comum entre adolescentes e jovens que estavam querendo desistir. Alguns que desistiram, alguns que estavam tentando desistir, alguns que até tentaram desistir das suas próprias vidas. E meu Deus, o que está acontecendo? O que é de comum entre todos esses casos? E algo que eu vi perceptível era a causa da rejeição. Adolescentes que foram rejeitados em suas escolas, pelos seus amigos, pelos seus professores e, pasmem, pelos seus próprios pais. Às vezes rejeitados sim, de uma forma direta, né? Às vezes só pelo fato de não terem tempo, não terem atenção, ficam de lado, rejeitados. Isso causa um negócio no coração de falta de amor, falta de carinho, falta de imagens paternas. Mas eu percebi que isso não acontece só com adolescentes. Isso também acontece com jovens. Isso também acontece com homens adultos, mulheres, até os terceira idade, né, Valeri? Não acontece? Que levaram, encarregaram coisas talvez por décadas, mas que ainda estão com essa marca no coração por conta de uma rejeição, talvez a rejeição de um pai na sua infância, que marca o coração e deixa ali feridas abertas, muitas vezes escondidas, ali enfaixadas, mas que estão lá dentro, necrosando, infeccionando e causam uma dor terrível. E eu fico pensando, né? A gente esconde algumas coisas, tantas coisas acontecendo. Nós temos aí acampamentos, nós temos várias programações, cultos, está toda hora uma coisa boa, maravilhosa acontecendo. Mas será que Deus vê essas marcas? Será que Deus vê essas feridas abertas? Será que tem um tempo para mim, para eu ser tratado no meio de tudo isso que tem acontecido? E no meio desse devocional que nós estamos tendo, uma história me chamou muita atenção. Desse cuidado de Deus nos detalhes. Desse cuidado de Deus no meio de tantas coisas que estavam acontecendo, mas Ele fez questão de mostrar uma realidade maravilhosa aos nossos corações. Quem aí teve dificuldade de ler 1 Crônicas? Lá no nosso devocional, leitura anual, nós estamos lendo. E no começo nós temos ali as genealogias. Meu Deus, são ali 9, 10, 11 capítulos de genealogias, de histórias ali de famílias, e a família ali dos reis, a família dos sacerdotes. É muito difícil de ler. Só eu que foi difícil? Não, sei que foi. O Laércio ali já até se prontificou. Mas algo que chamou muito a minha atenção foi que no meio de toda essa genealogia, dessa história de reis, história de sacerdotes, estava ali Davi, estava ali tantas pessoas famosas e relevantes, mas no meio dessa história, lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10, no meio de genealogia, no meio de uma história, tem 2 versículos, a história de um homem que só é citado nesse trecho aqui da palavra, e no meio de um turbilhão aqui, olha só, 1 Crônicas 4, 9 e 10, se você puder acompanhar aqui juntamente com a nossa projeção, me ouvir aqui falar, ou quiser acompanhar na sua Bíblia, anotar, fique à vontade. Mas olha só, no meio de todas as genealogias, vou ler aqui só alguns títulos para você aqui, ó,
descendentes de Esrom, descendentes de Aramel, descendentes de Ur, descendentes de Caleb, descendentes de Davi, descendentes de Salomão, descendentes de Judá, descendentes de Joaquim. Só os descendentes aqui, do nada tem uma história. 2 versículos, olha só. Havia um homem chamado, você pode chamar aí de Jabes, eu vou chamar aqui de Jabes, tá bom? Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe, olha só que detalhe interessante, sua mãe lhe deu esse nome, Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes, ó, a mãe dele, ó o nome dele, imagina você que chama aí Gisele, Rosana, Vanderlei, Jaxuel, o nome dele era... Eu dei a luz com muita dor. Mas daí aparece a oração dele. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Olha só que história interessante. Você vê esse detalhe, Jabes, olha aqui, o nome é um termo que é semelhante à angústia e à dor. Imagina aí, Valeri, você, toda vez que eu te chamar, na verdade você não chama Valeri, você chama dor, ou angústia. Olha aqui, para o Jaxoel, com essa cara maravilhosa dele aqui, o nome dele é Angústia, ô angústia, vem cá. Era o nome de Jabes. E como um nome, ele tinha ali então o título de aquele que causa dores. Imagina ele ali na sua família, nos seus primeiros ensinos, sendo aquele que causa dores. E foi a sua própria mãe que lhe deu esse nome. Desde sua concepção, a sua própria mãe de certa forma o rejeitou, porque é aquela que deveria amá-lo, aquela que deveria cuidá-lo, olhou para a sua própria dor e coloca esse nome em Jabes. Deu a ele uma identidade de dor, uma identidade de angústia, uma identidade de sofrimento. E os nomes tinham muito peso, muita importância para esse povo. Não era como nós, que um jogador famoso, alguém famoso na novela, agora acho que passou isso, né? Agora são os filhos dos influencers, que tem aqueles nomes ali, todos diferentes, e ali você dá um nome sem nem mesmo saber o porquê, o significado, mas eu achei bonito, achei legal, é o filho daquela influencer, então eu vou dar. Não, aqui os nomes tinham um peso, um significado muito grande. Lembra lá de Jacó, aquele que segura no calcanhar, como um trapaceiro, como um enganador. E Jacó viveu com essa identidade até ter o encontro com Deus. Ele enganou o seu irmão, ele enganou o seu pai, ele de certa forma ali engabelou e foi engabelado pelo seu tio Labão. E ele viveu nessa identidade do seu nome. E Jabes tinha esse fardo sobre ele, esse estigma, porque as pessoas o viam dessa forma, como se ele estivesse destinado a ser alguém que causaria sofrimento, causaria dor. E foi sua própria mãe que colocou sobre ele esse fardo. Mas mesmo tendo esse fardo, mesmo tendo esse nome, essa identidade que foi colocada sobre ele, ele não agia dessa forma. Você viu aqui, ó, ele chamava Jabes, mas ele era o mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Ele é alguém que não deixou que a rejeição de sua própria mãe, não deixou que as pessoas que olhavam para ele e achavam que ele era alguém que causaria dor, ele não viveu com essas amarras, ele não viveu com essas prisões, ele foi alguém que tomou atitudes corretas, ele foi alguém que fez a coisa certa, não deixou que o passado, não deixou que as amarguras, não deixou que as suas feridas ditassem quem ele era. Mas ele era um homem que se apoiava no Senhor, ele era um homem que tinha ali a essência no Senhor, porque logo mais um outro versículo vai dizer que ele orou ao Senhor. Por isso que eu falo para você aqui, não deixe que a identidade
que as pessoas te rotularam, colocaram sobre você, até mesmo pessoas importantes para você, seu pai, sua mãe, seu irmão, coisas que você pode ter vivido há dezenas de anos atrás, ou na semana passada, ou até hoje mesmo, colocando rótulos de incompetente, burro, não vai ter nada na vida, não vai crescer, não vai constituir família, não vai ser um bom pai, não vai ser uma boa mãe, não vai ser um bom marido. Rotulam, colocam identidades, mas a minha identidade não é colocada pelas pessoas, a minha identidade é colocada pelo próprio Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou filho amado do Senhor, eu sou povo santo, sacerdócio real, nação escolhida, eu sou aquele que Deus colocou no mundo para ser sal e luz. Não são as pessoas que vão me limitar, mas é eu olhando para o que o Senhor tem para mim, eu vou romper e insistir contra toda rejeição. Esse é o tema da mensagem de hoje. Insista contra a rejeição. Eu tenho certeza que todos nós temos em certo ponto alguma questão em nossa vida onde nós somos rejeitados, onde nós fomos deixados de lado, onde fomos rotulados, mas em Deus todos nós podemos vencer essas situações. Você crê nisso? Então diga um amém aí bem forte. Deus tem o melhor para nós. E aqui você vê a insistência de Jabez, porque ele foi um homem respeitado pelos seus, mais que os seus irmãos, um homem muito respeitado e relevante. E olha aqui a insistência dele. Jabez orou ao Deus de Israel. Como ser, ó, aqui, aprenda com essa oração, meu irmão. Olha só que oração maravilhosa. Como seria bom se me abençoasses. Era o Deus de Israel que ele estava orando. Expandisses o meu território, sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo o mal e aflição. E olha que maravilhoso, Deus atendeu o seu pedido. Jabez insistiu. Você pode repetir isso comigo? Jabez insistiu. Deus espera que você tome uma atitude. Não apareceu aqui na palavra que Jabez foi rejeitado pela sua família, e aí Deus vem, manda um anjo e fala com ele, e limpa ele, e vai e dá para ele um território. Não, Jabez tomou uma atitude, ele foi atrás, mesmo o mundo sendo contrário a ele, ele fez o que deveria fazer, e o que ele deveria fazer, e a primeira pessoa que ele recorreu, foi ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele orou. Quantas vezes a última coisa que nós vamos fazer em meio a uma frustração, em meio a um desafio, é orar a Deus. Mas aqui Jabez, esse exemplo maravilhoso nos mostra, ele tomou uma atitude, e a primeira atitude foi se colocar diante de Deus. Enquanto a própria mãe o rejeitou, ele pediu a bênção de Deus, não deixou que essa rejeição determinasse o seu futuro. Ele pediu bênção, ele pediu expansão de território, ele pediu sim para ter uma vida boa, próspera. Território era o que mandava naquela época. Você pode sim ir ao Senhor, e mesmo você não tendo nascido numa família que, talvez uma família miserável, uma família que estava no coração a miséria, não queria prosperar, achava que não iria conseguir, você pode se colocar diante de Deus, e assim como Jabez, pedir por expansão de territórios, pedir por um emprego melhor, pedir por uma casa assim melhor, uma família assim constituída, território. Olha, amplie os meus horizontes. O que eu estou vendo que eu tenho agora, o Senhor tem muito mais para mim. Para quem mais? Para quem mais o Senhor tem? Ele pediu para que o Senhor estivesse com ele em toda essa história. Não seria bom se Deus desse tudo para ele e ele estivesse sozinho. Não, ele falou, sê comigo em tudo que eu fizer. E ele pediu, guarda-me do mal e da aflição. Ele que era a própria aflição, lembra? Jabez, guarda-me da aflição. Guarda-me desses rótulos que colocam sobre mim. Guarda-me do sofrimento que as pessoas lançaram sobre mim.
Guarda-me de eu fazer com que as pessoas sofram. Porque eu não sou o que as pessoas dizem. Eu não sou o que o meu próprio nome diz. Mas eu no Senhor, ao me colocar diante da presença de Deus, de fazer um simples pedido ao Senhor, Ele reverte toda a história. Porque você viu no final aqui algo maravilhoso. Deus quer nos abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer transformar a sua história. Deus atendeu o seu pedido. Quantas coisas será que você não recebeu porque você nem pediu? Se alinhe ao coração do Senhor. Não tenha receios ou medo, porque Ele é seu Pai e Ele quer dar bons presentes aos seus filhos. Mas você tem que insistir, você tem que fazer a sua parte, você tem que ir atrás, você tem que orar. E aqui eu finalizo dando alguns ensinamentos dessa história. Primeiro, Deus muda a história de quem ora. Você tem orado? Você está aqui num culto que a gente acabou de fazer 2 orações. Nós vamos finalizar esse culto agora fazendo também uma oração. E não se limite apenas a orar na igreja Batista das Amoreiras. Não, tenha seu tempo com Deus na sua casa. Ore ao Senhor, busque a Ele, e Ele atenderá ao seu pedido. Olha só, sua dor não é maior do que os planos de Deus para você. Você pode sim sofrer e tem muita dor no seu coração por conta de uma rejeição, mas os planos do Senhor para você são muito maiores do que essa dor. Você crê nisso? Eu creio nisso também. A rejeição faria Jabes ser conhecido pela dor, mas Deus o fez reconhecido pelo milagre. Ele está aqui no meio de uma genealogia, totalmente uma história ali colocada. Deus fez questão de mostrar aqui essa atitude de fé, essa atitude de oração. E aquele homem que deveria ser conhecido por sofrimento, agora é conhecido por aquele que orou a Deus e Deus o respondeu. Como você quer ser reconhecido? Como seus filhos irão te reconhecer? Como sua família vai te reconhecer? Talvez aquele que é o mimimi, aquele que só reclama, ou é aquele que dobra os joelhos e ora ao Senhor quando precisa? Como seremos reconhecidos? Busque, ore, clame, que os seus filhos te reconheçam por ser aquele que ora e busca ao Senhor, orando por eles quando eles precisarem. Quando eles entrarem no seu quarto, talvez eles vão te ver ali, orando e buscando o Senhor. E assim como Jabes, será reconhecido pelo milagre. Amém? Grandes dificuldades nos habilitam para grandes bênçãos. Estamos lendo a história de Jó, uma das maiores dificuldades retratadas na Bíblia. Mas essas grandes dificuldades foram palco para um grande milagre. Não apenas para duplicar os seus bens, mas para que ele tivesse um relacionamento, não só de ouvir falar, mas de estar face a face, mas de falar com o Senhor, mas de conhecer verdadeiramente ao Senhor. Muitas pessoas passam por muitas provações, lutas, talvez porque estavam na presença do Senhor e sim passaram por provações, ou talvez porque estavam lá no mundo, fazendo burrada, batendo cabeça, pecando, e ali, em nome de Jesus, talvez a sua oração seja o que vai fazer isso não ser mais apenas uma grande dificuldade, mas o palco de um grande milagre. Você pode dizer aí um amém? Quem sabe o quão grande é o nosso Deus, a quem pedimos, sabe o quão grande pode ser o nosso pedido. Jabes foi ousado. Ele falou: me abençoa, expanda os meus territórios, sê comigo em tudo que fizer, me livra do mal e da aflição. Se você sabe quão grande é o seu Deus, você sabe o quão grande pode ser o seu pedido, você sabe quão grande pode ser o seu milagre, porque nada é impossível para Deus. Diga amém, glória a Deus. Nada é impossível para Deus. Não tenha vergonha, não tenha receios, porque nada é impossível para o meu Deus. Se você entende e sabe quão grande é o nosso Deus, você vai com fé e ousadia em sua presença, sabendo que Ele não é limitado como os seus pais, que você às vezes
por pedir certas coisas para os seus pais no passado e eles não poder fazer nada, não tinha recurso financeiro, não tinha tempo para isso, e você coloca esses rótulos em Deus. Deus não é assim. Deus é todo poderoso. Deus pode. Não tenha receios, não tenha ressalvas. Talvez no começo aqui desse culto, nós chamamos aqui para orar sobre milagres, sobre curas, e você pensou, a cura do meu tio, a cura do meu avô, a cura do meu parente, é muito difícil, eu nem vou lá na frente, porque eu acho que não, já está perdido. Não, faça a sua parte, ore, porque se você não reconhece o quão grande é o seu Deus, você também não vai ter pedidos grandes diante do Senhor. Mas agora eu estou falando aqui para você, Deus é grande, Deus é infinito, Deus é todo poderoso, onipotente, Ele pode todas as coisas. Por isso, vá com ousadia na presença do Senhor, pedindo aquilo que você necessita. Temos que tomar consciência da nossa situação e buscar a transformação em Deus. Gostaria que você se colocasse em pé neste momento e fechar